tá vendo? A gente não pode ir para as coisas, para a vida, para o nosso trabalho despreparados. Então a gente precisa se preparar, precisa fazer script. Então, primeiro ponto, essa segurança que vem da sua postura, e essa postura e essa segurança, o que é que vai te dar? O preparo, a preparação. Se eu não tivesse me preparado para estar aqui com você nessa live, provavelmente eu não saberia o que te dizer, o que começar, mas essa aula não estaria tão bem estruturada como ela está. Então, não perca um minuto dessa aula. Você que está aí nesse mercado, que está na sua batalha, que está a fim de crescer seu número de cliente, escuta aqui que eu tô te falando. Esse é um conteúdo gratuito que eu tô te dando. É um conteúdo que seria caríssimo. Isso aqui é conteúdo que eu retirei das mentorias que eu dou para as minhas mentoradas, para os meus mentorados, para o pessoal que eu acompanho, tá certo? Então vamos lá. Segunda coisa, prova, mostrar prova. O que é essa prova? Uma carta de um cliente que fez um evento com você e gostou. Um vídeo que você pode pegar, uma menção no seu Instagram, no seu direct de alguém que gostou. Esses dias mesmo eu postei, eu recebi alguns elogios pro trabalho que a gente vem fazendo, pessoas que gostam, né, da nossa comunidade, do nosso curso. Eu pego prova e mostro que as pessoas estão curtindo, que as pessoas estão gostando. Quando eu vou para a captação de um congresso nosso, eu levo umas cartas, eu tenho cartas antigas, cartas mais atuais, do cliente falando como é que foi o meu trabalho. É importante. E hoje em dia, você vai me dizer aqui, eu vou te provar. Quando você vai eu trabalho do mesmo jeito. Então, é bacana você falar de você, muito bacana. Aprenda a falar de você. Desenvolva essa linguagem. Mas, acima de tudo, pega a prova. E se você não tiver prova, se você está começando, eu tenho muita gente que me acompanha, que está migrando de carreira. Ou eu tenho atendente de médico que está querendo entrar em evento corporativo. Tem pessoas que estão no social em eventos corporativos, que estão entrando em evento corporativo. Essas pessoas, elas não têm prova, porque elas nunca fizeram um evento corporativo na vida. O que é que elas fazem? Elas mostram como elas estão estudando. Hoje mesmo eu conversei com uma das alunas da minha turma, Eventos que Convertem, e ela está começando agora a jornada dela. O que é que ela fez? Gente, ela printou o programa do Eventos que Convertem, mostrou para um cliente e ela está sendo contratada. Porque ela está mostrando que está estudando, que está na batalha dela. Terceiro ponto, ó. Então a gente falou da segurança e da sua postura, preparação para estar nessa reunião. A gente falou de você levar prova. Se você não tiver prova de nenhum cliente que você trabalhou, você mostra como você está estudando. E terceiro ponto, resultado. Que resultado você já teve em eventos que você já organizou? Ah, Márcia, eu não tive nenhum resultado ainda porque eu tô começando agora. Beleza, então que resultado você pode gerar? Você pode economizar o tempo do cliente? Anota, gente, são as principais coisas que a pessoa vai querer ouvir. É muito óbvio, mas não é óbvio. Cliente, eu vou economizar o seu tempo. Cliente, eu vou ajudar você a ter mais dinheiro no seu evento, porque eu vou cuidar da sua divulgação e posso fazer captação de patrocínio para você. Eu vou evitar que você gaste dinheiro, porque eu tenho experiência com seleção dos melhores fornecedores, vendo o benefício e custo disso. Então o cliente vai amar ouvir isso de você. Então isso é o resultado que você pode mostrar para ele. E o que é que não pode faltar nessa reunião? Você fez a prospecção, conseguiu marcar, vendeu o seu peixe, você se vendeu muito bem, se vendeu sem vender. Aliás, se vendeu sem se vender, sem ser agressiva, sem ser arrogante, sem forçar a barra. E agora, o que é que não pode faltar nessa reunião? O que é que não pode faltar? Em primeiro lugar, não se atrase por hipótese alguma para essa reunião. Pelo contrário, seja a primeira a chegar. E, por exemplo, se a sua reunião está marcada para as 14 horas,
Quando for 10 horas da manhã, você vai mandar uma mensagem para esse cliente e vai dizer: olá, cliente, Márcia falando, tudo bem? Tô passando só para confirmar o nosso encontro de hoje, tá tudo certo. Isso vai ser um ponto super positivo para você, mesmo que você leve, mesmo que o cliente ele desmarque com você. Ô, Márcia, hoje não vai dar porque eu tô lotado de trabalho hoje. Aí você, então vamos remarcar o nosso encontro, mas seja pontual, não se atrase e antes da reunião faz um lembrete com ele. E vai economizar o seu tempo também, né? Vai que você vai no encontro e a pessoa por algum motivo não pôde estar lá. Segunda coisa que não pode faltar nessa sua reunião com o cliente: cuidar do ambiente. Hoje é muito comum as reuniões serem online, porque tanto você é uma pessoa ocupada, quanto o seu cliente também é uma pessoa ocupada. Então cuida do ambiente. Se for um ambiente físico, se você vai marcar uma reunião, escolhe um café bacana, um lugar central para o seu cliente. Então pergunta, onde é que você tá? Onde é que é a sua empresa? Onde você mora? Onde é que fica bom para você? Então cuida disso, cuida do ambiente, facilita para o cliente. E se for online, cuida do ambiente onde você vai fazer essa reunião. De preferência, uma reunião com uma boa iluminação, como eu tô com você agora. Então tem um ring light aqui na minha frente. Eu mostrei para você o meu computador. Aqui eu tenho algumas anotações também de coisas que não podem faltar nesse meu bate-papo com você, nessa live. Então, tenha perto de você um script de reunião, uma caneta, e você vai marcando os pontos principais daquela reunião e você não deixa escapar absolutamente nada. E terceira coisa, cuida do visual. É uma reunião online, eu vou fazer de pijama. Gente, eu tô exagerando, eu sei que você não vai entrar de pijama com o cliente. Mas eu tô avisando, quem avisa, amigo, é. Agora no online a gente vê uns negócios meio... Virou até meme, né? O povo de qualquer jeito nas reuniões online. Então, não se atrasa, faz o lembrete, cuida do ambiente e cuide do seu visual, porque isso vai contar muito, muito ponto pra você. E agora vem uma parte super importante dessa live, que é como que você vai se preparar para essa reunião. Não é só chegando, não é só marcar e acabou. Tem toda uma preparação para você realmente colher os frutos que você pode colher de uma reunião. Gente, se você consegue essa reunião, você conseguiu muita coisa. Porque a pessoa tirar um tempo para estar contigo é uma dádiva, é assim uma bênção. Quando o cliente fala pra mim, aquele primeiro cliente que não me conhece, tá bom, gente, eu desmarco tudo, eu faço qualquer coisa pra estar com a pessoa, porque eu sei que ali tem uma grandíssima chance de eu fechar o negócio com ele. Porque a gente vai disposta a fazer a reunião, a ajudar a mesma pessoa, a esclarecer, a deixar a cabeça do seu cliente explodindo depois de uma reunião com você. Então, como se preparar? Essa reunião de fechamento com o seu cliente, ela começa antes desse dia, naquele horário que ela... vamos fazer a reunião, tá aqui a Ana Paula. Então... Ana Paula, beleza, eu vou fazer a reunião com você na quinta-feira às 17 horas. A reunião não é quinta-feira às 17 horas, a reunião começou antes. Então, antes você vai analisar o cliente, analisar o negócio dele. Se for uma empresa, você vai pesquisar a empresa, você vai olhar o site da empresa, o Instagram, você vai descobrir quem é aquele cliente. Pega o nome dele, entra no Google e descobre o que a pessoa faz. Descubra o máximo de informações sobre aquela pessoa. Por quê? Você vai ter assunto, você vai mais segura e você vai conseguir direcionar melhor aquela sua primeira reunião. Nunca vá no seco, sem saber quem é a pessoa. Quando você sabe quem é a pessoa, isso vai te dar mais segurança e vai te dar assunto. Vai que você descobre que a pessoa joga tênis, joga beach tênis, você já tem um assunto ali sem intimidade. Mas
Ah, eu descobri, eu vi no seu Instagram, né? Você gosta de vinho. Ah, eu dei uma olhada. Então, isso vale muito, tá? Então, descobre um histórico, faz uma varredura no Instagram. Veja se a pessoa já fez algum evento. Geralmente, os eventos, eles têm um histórico de realização, já tiveram outros. Então, analisa os eventos concorrentes e leva para essa reunião tudo anotado. Olha, eu vi que no evento passado teve esses e esses patrocinadores. Eu vi que no evento passado aconteceu em local tal. E você já imaginou se a gente fizer no local Y? E você imaginou se a gente tiver esse segmento de patrocinadores? Como seria interessante? Então, a partir daquele histórico, daquela descoberta que você fez, você vai ter condições de propor novas coisas. Aí, alguns de vocês podem me falar assim, que eu ouço muito isso, mas Márcia, me dá um negócio de ficar dando ideia e entregando o meu trabalho. E se essa pessoa pegar as minhas ideias e não me contratar? Vocês sentem isso? Comentem aqui comigo. Vocês que estão aqui, alguém sente isso? Alguém já teve uma situação de ir para uma reunião com o cliente, você entrega demais, fala demais, a pessoa não te contrata e acaba pegando um monte das suas ideias? Eu acredito que sim, já aconteceu comigo. É um risco que a gente corre. Porém, é muito mais fácil o cliente gamar em você, porque você já passou por isso. Quem não passou, né, Lourdinha? Quem que nunca passou por isso? Acho que todo mundo. É mais fácil o cliente gamar em você e você tem que deixar nas entrelinhas o seguinte: gostou dessa ideia? Você não viu nada, meu amigo. Tem muito mais aqui. E eu posso te contar numa outra oportunidade, vamos aqui caminhando. E um outro ponto é entrar na reunião com um dossiê completo sobre o cliente e sobre o futuro evento. E uma das coisas importantes disso aqui não é nem você ter assunto com o cliente ou descobrir sobre ele. É você analisar também se aquele evento te interessa. Porque de repente é um negócio que simplesmente não te interessa, que não tem nada a ver com a tua vibe, com a tua missão, com a missão do teu negócio. Simplesmente não deu um match ali. Você não curtiu, não é a tua. Pode acontecer também. Por isso que é importante a gente ter esse encontro presencial com o cliente, a gente ter esse encontro ou presencial ou online. O que eu quero dizer é um encontro pessoalmente. Ok? Outro ponto, a gente vai pro quarto ponto. Deixa eu fazer só um repasse dos pontos para você, caso alguém tenha se perdido. Então, a gente falou do que não pode faltar nessa reunião com o cliente. A gente falou como se preparar para essa reunião com o cliente. E agora eu vou falar para você do mapeamento do nível de consciência do seu cliente. Márcia, o que diabo é isso? Olha só, os clientes, eles são diferentes. Eles não são iguais e cada um tem um nível de consciência diferente. Tem aquele cliente que sabe o que é um evento, sabe o que é que precisa fazer de um evento. Tem cliente que é totalmente por fora. Ele nem sonha, ele nem sabe, ele não sabe nem por onde começar, ele não sabe nem que existe produtor de eventos. Acredite, hoje eu conversei com uma das minhas mentoradas e ela mora numa cidade menor e ela visitou algumas empresas. Gente, o pessoal ficou impressionado, não sabia que existia produtor de evento corporativo. Isso é ruim? Isso é maravilhoso. Tá aí uma grande oportunidade, imagina, a concorrência é zero. Só tem ela lá, só tem você. Quem que não queria isso? Eu queria isso pra mim, só que eu já moro numa cidade maior que todo mundo sabe. Quase todo mundo sabe, né, o que é um organizador de eventos. Mas, então, antes daquela reunião, procura saber se o teu cliente manja alguma coisa de evento, se ele já fez algum evento. Como é que você vai descobrir isso? Ontem eu fiz uma live sobre esse assunto, ontem à noite. Tá lá, tá salva aqui no Instagram. Como você prospecta cliente, que é um passo anterior a isso que eu tô te falando. Aqui você já prospectou
E aqui é uma reunião de fechamento, mas ontem eu falei, como é que você descobre? Onde é que tá esse cliente? Então, vê a live, tá? Então, nessa pesquisa que você faz do nível de consciência do cliente, você vai descobrir. Se você chegando na reunião, você vai explicar do zero o que você faz, ou se não precisa explicar, a pessoa já sabe, o nível de consciência dela já é mais alto. Mas e por que isso é importante? Imagina você, sabe aquele termo, ensinar Pai Nosso a vigário? Você começar a falar de uma coisa que a pessoa já sabe, meio que a pessoa fala, ah tá, eu já sei, e aí? Da mesma forma, você partir para uma coisa avançada e a pessoa voar, assim, não saber do que é que você tá falando. Então é muito importante você saber o nível de consciência do seu cliente, como é que ele tá, o que é que ele entende, o que é que ele não entende. E anota isso aqui que eu vou te falar. O maior motivo que leva as pessoas a não fecharem um negócio com o cliente é ignorar em que nível de consciência ele tá. Aí você não alinha a comunicação ao nível de consciência dele. Ou você fala demais, ou você fala de menos, ou deixou de dar informação para a pessoa. Então, sempre que você for para um cliente, descubra, pelo menos, mesmo que não seja algo 100%, qual é o nível de consciência daquela pessoa, tá? E quais são os tipos de cliente? Eu trouxe aqui para você. Os tipos de clientes e como fazer uma reunião adequada para cada um desses clientes. Olha que bacana. Cliente tipo 1 é aquele cliente totalmente leigo. Ele não sabe que pode contratar um organizador, um produtor, para organizar o evento dele, muito menos ele sabe o que um organizador faz. Nesse caso, você vai explicar do zero. Você vai praticamente dar uma aula para ele, com simplicidade, para que ele entenda. Como quem explica para uma criança de 8 anos, mas também sem... A gente não vai exagerar, né? Quando eu falo com simplicidade, como se fosse uma criança, é ali um passo a passo, tá? Então, é importante você sempre adequar essa reunião. Então, o segundo tipo de cliente é aquele cliente que a gente chama de teórico sem prática. O que é o teórico sem prática? É aquele cliente que já foi a vários eventos. Ele é um médico, ele é um advogado, ele é uma pessoa que sempre está em eventos sociais e eventos técnicos para estudar. Por isso ele acha que sabe organizar. Ele olha ali para a estrutura e sabe que tem que ter uma secretaria, sabe que tem que ter um palco. Então ele tem aquela coisa de, sabe, ele gosta de evento, ele gosta, mas ele acha que sabe tudo. Qual é a sua postura quando tá com um cliente desse? Saca isso e deixa ele falar até a exaustão. Deixa ele falar. Não queira competir com um cliente desse, não vai funcionar. Depois que ele falar tudo, aí você mostra o que você faz. Com a sua fala, ele vai entender que, na verdade, ele precisa de você. Ele pode até não dizer pra você, mas ele vai entender que ele não sabe nada. Ele não sabe nada. Por quê? Porque você vai começar a mostrar o que você faz. Em nenhum momento você vai chegar, você não sabe nada, você não precisa dizer isso. Mas você vai falar o que tem por trás disso. Uma coisa é você ver um evento pronto. A gente vai no evento, você vai no evento, ele vai no evento, então tá tudo pronto, tá lá o público, tá lá o palestrante, tá lá o palco, tem tudo, certo? E para chegar até ali, a pessoa faz ideia do que foi? Levar aqueles patrocinadores para lá, levar aqueles participantes até lá, aquele tanto de fornecedor, aquele tanto de formiguinha trabalhando junto para que aquele evento desse certo e acontecesse, com certeza isso ele não saca. Poucas pessoas sacam. Só quem saca isso é quem estuda sobre eventos, é quem tem experiência, quem já fez algum evento na vida, ou quem está estudando. É quando as pessoas descobrem. Então, esse cliente, deixa ele falar. Aí você vai mostrando o passo a passo. Aí você vai ver os olhos dele, ó, ficando desse tamanho pro seu lado, querendo você junto ali, tá? A gente tem que saber lidar. O outro é o produtor de eventos frustrado. É aquela pessoa que trabalha numa área e ele bota muita mão na massa.
E ele é que faz os próprios eventos da associação, é aquela secretária que ela meio que tem até ciúme do evento ali da empresa dela, porque ela sempre fez. Na verdade, ela é uma produtora de eventos frustrada, ela queria ser produtora de eventos, não foi, tá ali naquele trabalho. E qual é o segredo aqui? Ser aliada dessa pessoa, entrar como uma aliada, não deixar a pessoa com mais ciúme ainda e insegura com a sua presença ali. Eu já passei por essa situação dezenas de vezes e a gente precisa saber conquistar essas pessoas, precisa trazer essas pessoas para o nosso lado. Então, uma coisa legal é entrar ali naquele ambiente mostrando, olha, eu tô aqui do teu lado. Eu tô vendo o quanto que você batalha, poxa vida, isso deve tomar muito tempo do seu trabalho. Então eu tô aqui para te ajudar, eu tô do teu lado. E eu tô contigo. Então, assim que se lida com esse tipo de pessoa. E tem o cliente clássico, que é aquele cliente que faz o evento todos os anos ou todo semestre e já contrata um produtor de eventos. Ele sabe que precisa, é um cliente que não está mais disposto a fazer tudo sozinho, é um cliente que entende que o tempo dele, ele não consegue dividir o tempo dele para produzir um evento e ao mesmo tempo para tocar a vida dele em família e tocar a profissão dele. É o cliente clássico. E ali você vai mostrar as soluções. Para esse cliente clássico, você vai entrar com a vibe de foco no resultado. Porque o que precisa ser feito, ele já sabe. Você vai focar no quanto de patrocínio você consegue ampliar naquela experiência dele. Quanto que você consegue ajudar para aumentar o número de pessoas no evento. O quanto de ideias você consegue, com criatividade, levar para o evento ter mais experiência. Cliente, e se a gente começar a fazer esse evento em outro estado, em outra cidade vizinha? Então, geralmente é um cliente que está muito interessado na expansão. Ele já tem um evento ali meio que consolidado e ele quer expandir, ele quer crescer. E tem um outro tipo de cliente que é o cliente que se deu mal, contratando uma produtora. De repente foi uma produtora que não atendeu ele tá traumatizado, traumado, ele tá pé da vida e tá meio que desacreditado. É aquele cliente que até foi difícil você chegar nele, mas aí tem uma grande oportunidade. Você vai descobrir onde é que tá o erro, se o erro foi realmente da organizadora que não atendeu ele direito ou se o erro é dele. E muito importante aqui, se você sacar que o erro foi com ele, fuja desse tipo de cliente, foge desse cliente, não insista, tá? Não insista. Eu tô lhe dizendo isso porque eu já insisti e eu me dei mal, sabe? Simplesmente não vale a pena. E, de qualquer forma, esse cliente que se deu mal, pode ser que realmente ele tenha sido mal atendido por uma empresa organizadora que não deu o que ele queria, ele se frustrou e se apaixona por você, percebe que a sua entrega é diferente, vocês fecham e pode ser que seja um grande negócio. E o último tipo de cliente é aquele cliente que está pronto para fechar com você. Ou porque você já organizou um evento com ele, ele adorou, ou porque você foi muito bem indicado. Ou é um cliente de outra cidade que vai para a sua cidade, não conhece nada no local e você entrou em contato com ele ou ele te descobriu e ali é um cliente que está pronto para fechar. É o tipo de cliente mais fácil para você prospectar. Então, aqui nós falamos sobre como abordar o cliente, o que falar em cada caso de cliente e aí a gente vai para a parte que é o grande final dessa reunião, né? Depois que você fez aquela reunião completinha, você levou o seu script, tudo anotado, você se preparou, o que perguntar para esse cliente, tudo que você queria descobrir, levou um histórico. E agora você vai perguntar para o cliente o que é que ele quer de você, como é que você pode contribuir com ele.
O que você pode entregar para ele? Ele quer que você faça captação de patrocínio? Ele quer que você cuide dos fornecedores? Você vai contribuir com ele com a parte do conteúdo, entrando em contato com alguns palestrantes? Você vai cuidar de toda a parte operacional do evento? O que é exatamente que ele quer com você? Você vai anotar naquele documento que você preparou. No documento você deixa um espaço embaixo de todas as suas perguntas, vai ter um espaçozinho para você escrever. E a pergunta final: como que eu posso contribuir? Como é que eu posso lhe ajudar? Ele vai dizer para você, você vai sugerir e você vai perguntar para ele sobre os números do último evento. Quanto que entrou de inscrição? Quanto que entrou de patrocínio? Quanto custou o evento? Quais são os possíveis patrocinadores do evento? Qual é o valor da inscrição? Se não tiver tido um evento, se esse for o primeiro, que é muito comum de acontecer, o que é que você vai fazer? Você vai sondar com ele. Vocês vão imaginar, vocês vão alucinar juntos quanto que pode ser de inscrição, de patrocínio, possíveis patrocinadores, enfim, você vai descobrir como que pode entrar dinheiro naquele evento. O último passo é você fazer a sua proposta. Você vai precificar o seu valor. Saia dessa live com a seguinte coisa na sua cabeça: nunca vá para essa reunião sem um script. Lá na minha empresa eu chamo de pauta 1. E foi um documento, gente, que ele não saiu do nada. Sabe como foi que eu criei esse documento? Um dia eu fui para uma reunião muito, muito importante com o cliente. E era um evento que tinha tudo para ser muito promissor, um evento grande. Só que eu fui para essa reunião completamente despreparada. Eu deixei de perguntar as coisas nessa reunião. E eu não fechei esse cliente. E eu senti que se eu tivesse me preparado para essa reunião, eu tinha tudo para fechar. Porque a pior coisa é a gente sair de uma reunião com o cliente com aquela sensação: poxa vida, por que eu não perguntei isso? Poxa vida, por que eu não lembrei isso? Por que eu não falei? Ou por que eu não dei esse exemplo desse evento que eu fiz que foi tão legal? Então, para você não passar por isso, vá para essa reunião com seu script. Vá para essa reunião com seu script. Lembrando, mais uma vez, que no dia 1º, segunda-feira, a gente começa a nossa imersão. Vai ser, assim, maravilhoso. A primeira que eu fiz foi só um dia e foi tão bom que eu resolvi fazer agora 4 aulas gratuitas e ao vivo. Quem não se inscreveu, se inscreva, não deixa de se inscrever. Nosso próximo encontro, eu vou falar sobre como fazer uma proposta para um cliente, como precificar, quais são as modalidades, quais são os tipos de precificação, o que eu tenho que saber para fazer uma proposta, de onde que eu tenho que partir. Então, não perca as cenas dos próximos capítulos. Se você quiser um resumo dessa aula aqui, eu mando, eu arrumo para você bem direitinho essa jornadazinha que a gente falou aqui, essa jornada sua com essa reunião do seu cliente, e eu mando para você. Me peça no direct. Qualquer dúvida sobre essa live, fale comigo no direct. Gente, eu amo responder as perguntas de vocês, eu adoro. Eu loto os meus stories de caixa de pergunta todo dia, porque é a forma que eu tenho de saber onde vocês estão, o que é que vocês querem, como que eu posso contribuir mais. E vocês não imaginam o quanto que eu aprendo também com vocês, com as dúvidas de vocês. Às vezes vocês me perguntam coisas que eu vou estudar, eu vou olhar nos meus documentos. E, mais uma vez, obrigada pelo tempo de vocês comigo. Eu sei que o tempo de vocês é uma das coisas mais preciosas que vocês têm. E eu fico muito honrada de ser merecedora desse tempinho que a gente passa junto aqui, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. E um beijo. Até breve. Eu vou avisando aqui sobre a próxima live, tá bom? Tchau, tchau.